Bom dia a todos, sejam bem-vindos à 8ª Conferência Atlantos. Eu gostaria de, em nome de todo o Instituto, agradecer a participação de todos vocês nesse debate de ideias tão fundamental, ainda mais esse ano, com tudo que a gente tem visto, né? Gostaria de começar esse evento agradecendo ao fundamental apoio dos nossos apoiadores, Atlas Network, Institute of Economic Affairs e Instituto Liberal, nosso patrocinador Golden, Alvear Arquitetura Clássica e Brasil Paralelo, e o nosso patrocinador Silver, Students for Liberty Brasil. Gostaria de passar a palavra para o nosso presidente do Instituto Atlantos, Leonardo Chagas, para que ele faça o nosso discurso de abertura oficialmente. Muito obrigado. O grande irmão está de olho em você. Existem alguns poucos momentos na história de um país em que grandes acontecimentos e mudanças ocorreram. Pessoas mais atentas e com repertório conseguem perceber quando isso acontece, enquanto outras precisam da materialização dos fatos para compreender a realidade à sua volta. O Instituto Atlantos entende que hoje vivemos, sem dúvida, um ponto de inflexão. Temos muitos motivos para perceber que existe algo de errado hoje no Brasil. Essa atmosfera de medo, onde até organizar um evento como este é arriscado, é uma característica típica de regimes autoritários. Não é mais seguro discordar de certos seres iluminados que se sentem donos da Constituição. Como nos disse Montesquieu, para o bom funcionamento de uma democracia, é essencial um sistema de freios e contrapesos, em que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mutuamente se controlam e se limitam. A triste verdade é que não existe mais um sistema de pesos e contrapesos no Brasil. O poder judiciário foi hipertrofiado devido à incapacidade ou falta de vontade dos outros poderes para responder aos seus abusos. Tanto é que existe um ambiente de medo na atuação dos senadores em relação ao STF devido à concentração de poder na mão de 11 ministros. A realidade é que estamos enveredando por um caminho muito sério em que o arbítrio e o autoritarismo judicial estão predominando sobre a nossa liberdade. Nós vemos a invasão das nossas liberdades pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, principalmente da liberdade de expressão, através de uma série de decisões que claramente representam uma censura, inclusive a novilíngua censura prévia, ao derrubarem redes sociais e ao caçarem a possibilidade de exibição do documentário do nosso patrocinador Brasil Paralelo. Ou ainda quando o STF determinou buscas e apreensões sobre empresários por simplesmente participarem de grupos de WhatsApp, ainda que a pessoa não tivesse mandado uma única mensagem naquele grupo. Centenas de brasileiros acusados de terrorismo e presos injustamente por estarem protestando no 8 de janeiro não tiveram acesso devido aos seus advogados, não houve individualização das condutas. Essas pessoas foram processadas e punidas por crimes impossíveis e com penas absolutamente desproporcionais. O Geraldo da Silva, alguém sabe quem ele é? O Geraldo da Silva é um morador de rua de Brasília. 11 meses preso, com direito a uma tornozeleira eletrônica. Ele foi acusado pelo Supremo Tribunal de terrorismo por estar nas imediações onde ocorreram os protestos do 8 de janeiro. E o caso recente do jornalista português
que ficou impedido de sair do aeroporto porque, conforme dito pela Polícia Federal, quem ofende o STF pode ser barrado de entrar no Brasil. Com isso dito, podemos dizer que estamos construindo uma colônia de refugiados por crime de opinião. Quantas pessoas tiveram de fugir para a Flórida com medo das perseguições do STF? Diversas decisões arbitrárias de censura, punições a opositores, disfunção do sistema de freios e contrapesos, violação dos direitos humanos, controle de narrativas e uma atmosfera de medo generalizada. Se vocês ouvissem que isso ocorre em determinado país, vocês concluiriam que este é um país livre ou autoritário? 1984 é um livro de ficção escrito por George Orwell, que serve para alertar sobre os perigos constantes do totalitarismo e a manipulação da verdade em uma sociedade constantemente vigiada pelo Estado. Quem poderia imaginar que o Brasil estaria usando esse livro como um manual de instruções? E foi refletindo sobre esse cenário do avanço do autoritarismo judicial no país que o Instituto Atlantos propôs um evento que faz referências ao livro de 1984. E nesse ponto, é fundamental reconhecer aqueles que têm coragem de expor e tornarem esse momento possível. Então, agradeço a todos do Instituto Atlantos, nossos patrocinadores, a vocês que estão aqui presentes, porque vocês também, sim, estão se arriscando de certa forma. E para que possamos ter um evento de grande qualidade, convidamos palestrantes renomados e corajosos, não só para explicar como chegamos até este ponto e o que podemos fazer para reverter essa situação, como também para responder a nossa principal pergunta: quem vigia o vigia? Um excelente evento a todos. Bem, agora vamos iniciar então o nosso primeiro painel. Risco Brasil, perspectivas econômicas do nem tão novo governo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Millennium, comentarista da CNN, fundador da LVM Editora, asset manager e ex-executivo do Banco Garantia, com MBA em Columbia University, com distinção Beta Gama Sigma. Senhoras e senhores, Hélio Beltrão. Para compor esse painel, também convidamos a doutoranda em Finanças e mestre em Tributário, que possui mais de 9 anos de experiência como professora universitária e 8 anos como consultora financeira e tributarista. Ela é produtora rural e criadora de conteúdo sobre finanças, economia e política, criadora do curso Investidor Antifrágil. Com vocês, Josiane Reis. Para mediar esse painel, então, gostaria de chamar o nosso vice-presidente do Instituto Atlantos, Guilherme Dada. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos à 8ª Conferência Atlantos. É um prazer estar aqui ao lado do palco com o Hélio e com a Josi. E sem mais delongas, pessoal, quais vocês acham que são as principais perspectivas para esse governo Lula 3 do ponto de vista econômico? Bom dia, tá ligado? Bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada Instituto pelo convite, uma honra estar aqui, primeiramente, pelo prazer de estar com o professor Hélio e o desprazer por estar com esses caras atrás aqui, mas são os principais autores, né, e agentes, por hora, espero que por hora,
sobre tudo que está acontecendo hoje, né? E a gente vai falar aqui um assunto mais um prisma econômico, e eu estava ali refletindo antes de subir, como que o mais importante, né, são dois viés, a gente está falando de censura, doutrinação e tudo mais, abusos de poder judiciário, só que ao mesmo tempo a mordaça, ela também está no bolso do brasileiro, no empobrecimento que o Estado faz para as pessoas. E esse empobrecimento é uma das consequências, obviamente, da manutenção da ignorância, que é o objetivo principal para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, né? Por que a gente está passando por tudo isso? Tem uma grande parcela, tem um grande trabalho já feito há anos, há décadas, para hoje a gente estar aqui tendo que aplicar um esforço muito grande para salvar aqueles que, infelizmente, não enxergam o que está acontecendo. Sobre a perspectiva, né, do Lula 3. Nós temos, obviamente, vertentes no sentido de economia, mercado financeiro. Muitas pessoas acham que o mercado financeiro vai colapsar em relação a seja índices, bolsa e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, os próprios investidores eles já preferem mais uma previsão do que as próprias consequências em si, porque o investidor, só pelo fato dele estar ali no mercado, sabendo onde que ele aplica o patrimônio dele, ele já tem conhecimento diferenciado. Então, a partir do momento que as consequências do governo vão acontecendo, ele vai tomando as decisões dele. Por isso que eu falo que a parte mais vulnerável é aquela que não tem conhecimento financeiro, educação financeira e tudo mais. Principalmente para se proteger, né? E, obviamente, que as outras consequências, que infelizmente pesam sempre no bolso dos mais pobres, são essas os programas, né? Os programas populistas. O governo do Lula 3, ele chegou... e nunca, né, ocultou essa parte de entrar com muito mais intervencionismo, mas principalmente programas sociais extremamente populistas, né, e já previamente eleitoreiras e tudo mais. Então, nós podemos citar aí tanto questões de sedução, como programas, por exemplo, muito ilusórias, né, o Canto da Sereia, que são as passagens aéreas a R$200 e tudo mais, mas como problemas mais colossais, que é, por exemplo, o programa de subsídio, né, no setor industrial. E aí, quando a gente fala dessa parte dos subsídios, do programa de 300 bilhões, né, de investimento na indústria, que a gente viu recentemente, são tipos de programas que não rapidamente afetam tanto a população, né, das classes mais pobres, tem o interesse da indústria e tudo mais, mas se a gente voltar um pouco a fita no Brasil, por exemplo, pós-2008, a crise, né, o Brasil se antecipou, enquanto o mundo inteiro estava sofrendo as consequências da crise de 2008, o que o Brasil fez? Se antecipou e pesou a mão em intervenção estatal, através de subsídios, né, o BNDES, a partir ali, criaram, inclusive, o PSI, Programa de Sustentação Industrial, onde começaram com toda a força a criar esse subsídio industrial e tudo mais, juros baixíssimos, o BNDES começou a utilizar o Tesouro, enfim. A mesma promessa que está sendo feita hoje, né? Indução, né, como diz a Gleice, o Estado como indutor da economia. Por que eu estou remetendo a esse fato histórico? Porque ele está se repetindo, e quando a gente vai olhar as consequências dessas medidas lá, são as que a gente paga até hoje, após a crise de 2015, 2016, né? Principalmente pela inflação, pelos sucessivos prejuízos, né, fiscais no sentido das contas públicas do governo. Então, assim, essa repetição de métricas que hoje pesam muito mais na nossa vida que a gente não enxerga mais. A gente está olhando muito para frente, só que a gente está pagando a conta dessas gestões Lula 1, 2 e Dilma agora. Só que agora a gente já está, né, anestesiado e com a preocupação excessiva no futuro. Então, assim, são vários, a gente poderia ficar aqui citando, né, não vou alongar muito, mas são vários programas, só que alguns são muito mais direcionados, mas outros que vão trazer consequências colossais que a gente vai perceber daqui, infelizmente, a 5, 10 anos. E tu, Hélio, gostaria de contribuir? Vamos lá, pessoal. Bom dia. Obrigado por estarem aqui. É um prazer estar sempre aqui no Atlantos, Guilherme. Venho desde sempre, desde a fundação. Então, é sempre um prazer ver essa turma toda discutindo num sábado, sobre liberalismo. Bom, primeiro sobre o título, né, as perspectivas econômicas de um governo PT. Me parece alguma coisa do tipo as perspectivas religiosas do movimento ateu,
as perspectivas voluntárias do estupro, ou as perspectivas coloradas dos gremistas. Vocês já entenderam? Não dá para contar muito com boas perspectivas econômicas, né? Claro, o país não é só o governo, o executivo da vez não é só o Lula. Então, se por acaso a gente ainda não foi para o saco rápido, é porque o Congresso não deixou. É porque a mídia está em cima. É porque a gente aqui está falando. E eles não têm todos os graus de liberdade que eles gostariam. Porque se eles tivessem os graus de liberdade para fazer tudo o que eles querem, a gente estava ferrado. Tá? Um ponto que a gente já vê bem a ideia do PT é a questão do gasto público. Porque o principal problema do Brasil, e eu sei que isso é uma coisa, um cara de economia, de números, mas são as contas do governo. Se o governo gasta muito, tem déficit, fica com dívida, está um pouco puxado, fica com dívida, ele é obrigado a tirar recursos da população, porque o dinheiro não nasce na esplanada dos ministérios, certo? Então ele precisa, para gastar e para ter déficit, tomar dinheiro da população. Se ele toma dinheiro da população, isso atrapalha o crescimento e isso atrapalha principalmente o retorno, né, dos investimentos, às empresas. Quem é que quer investir se o sócio principal da empresa é o governo que te tira tudo aquilo, sem falar na burocracia, etc. O Brasil faz tudo para as empresas terem dificuldade em ganhar dinheiro. Se as empresas têm dificuldade em ganhar dinheiro, por causa desse monstro que precisa levar todo o dinheiro para Brasília e toma da gente via impostos, quem é que vai querer investir em ativos reais, em empresas, em investimentos no Brasil? Imagina um outro país que não tenha essa carga tributária ou que não tenha um governo tão desorganizado. Aí sim, a pessoa, não, se eu investir num empreendimento, numa empresa que vai crescer, o governo tira um pouquinho de imposto só, eu vou ter retorno, e aí eu posso gerar mais emprego, gerar mais investimento, ganhar dinheiro e todo mundo se dá bem. No Brasil, tudo é feito para não ter o crescimento econômico, né? E a professora Josi, que eu sou admirador há muito tempo, explicou muito bem o outro problema. Quando ele já não tem mais aonde gastar, porque o sistema já falou, não é possível, você pegou um superávit primário do Guedes de 130 bilhões e tornou um déficit de 250, déficit primário. Aonde que a gente gasta mais? Faz isso que a professora falou, que é fazer os bancos públicos, o BNDES, estender linhas de crédito, que parece uma mágica, né? Ué, mas espera aí, o que pode acontecer? Eles vão criar novos empréstimos que não existiam. Faz o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Isso parece quase uma mágica. Pô, se eles criaram novos empréstimos, pode ser bom para a economia. Não, isso é uma forma de fazer um voo de galinha que é o que aconteceu, né, professora? Como você mencionou, entre 2010 e 2015, a gente teve justamente a tal da nova matriz econômica, do Manteiga, lembram-se desse nome? Que justamente usava os bancos públicos para criar novos empréstimos. E aí a gente teve a maior recessão que o Brasil já teve em 2015, que bateu no impeachment da Dilma. E eles estão tentando esse jogo de novo, e todas as armas que eles podem. Então, estão gastando tudo que eles podem dentro realmente do caixa do governo e estão usando também os bancos públicos para fazer. Ou seja, a cara boa, e se por acaso ainda não foi para o saco, é porque internamente a gente tem outras forças ou externamente o cenário está positivo. Só complementando, quando a gente fala essa questão de subsídios, tem estudos do IPEA provando que todos esses últimos 60 anos de subsídio do Brasil, nenhum foi eficiente. Todos excederam em gastos do governo
e não impactaram significativamente em geração de renda, de emprego ou no PIB. Tá? Então, é comprovado. Outra coisa que eu queria comentar em relação aos juros, né, sobre o déficit do resultado positivo de 2022, depois a gente voltar. A gente, obviamente, tem uma preocupação e uma revolta muito grande em relação ao pagamento de tributos, né? A carga tributária, a ineficiência. Só que a gente se esquece da decolagem maior, que são pagamento de juros. Praticamente a metade do nosso orçamento anual é para pagamento de juros da dívida. Que dívida? Que o governo faz porque gasta além dos trilhões de tributos que arrecada. Olha que louco! Ele flagela a população através de imposto, isso não é suficiente, ele se endivida e a gente ainda é flagelado de novo para pagar esses juros. E aí, só para finalizar essa complementação, em relação ao voo de galinha, por que isso aí é fato? Como que a gente fala isso com tanta ênfase? Se você pegar os relatórios, o IBGE ultimamente publicou, não sei por que não publicou o mesmo relatório no final de 2023, não publicou, eu sempre procuro lá os dados e tudo mais, então posso falar até o último trimestre, mas que acabou se comprovando. O que acontece? Tem uma questão chamada demanda de PIB, do que o PIB é formado, né, do crescimento e tudo mais. Tem lá o que está por trás do aumento do PIB. Consumo de famílias, o próprio PIB em si, consumo do governo, investimento, gastos do governo, e tem uma coisa chamada formação bruta de capital fixo. O que é essa formação bruta de capital fixo? É investimento em infraestrutura das empresas, que é investimento a médio e longo prazo. Aumentou gasto do governo, aumentou o consumo familiar por conta do impacto da inflação. Agora, esse investimento em infraestrutura das empresas está caindo desde 2023. Não se sustenta. Enquanto esse investimento privado está diminuindo, o investimento público está aumentando. Não se sustenta. E agora, para 2024, a gente tem ainda a preocupação maior, que é a safra, né, dos setores do agro, que está aí para ser reduzida e que, obviamente, vai impactar, porque, felizmente ou infelizmente, não sei nem como dizer mais, o agro carrega o PIB do Brasil nas costas. Deixa eu só fazer uma ilustração, porque a gente fala de número, é um saco falar de número, etc. Mas, eu sei, a gente gosta, não confessa muito, não. Mas a galera fica meio, chateado, isso aqui, quanto número. E esses números estão... Porque o tamanho dos números a gente não consegue nem conceber. A gente fala aqui no Brasil de déficit primário, que é o déficit do governo antes dele pagar juros. Só que tem que pagar juros. O déficit primário, no ano passado, foi de 970 bilhões de reais. Aí você vai falar, tá bom, 970, grande, né? Vou explicar o que são 970 bilhões de reais. Se você pegar tudo em nota de 100 reais e começar a fazer uma pilha vertical, vocês sabem essa estação espacial em órbita da Terra, onde vão lá os astronautas, tem o russo, tem o americano? Pois é. Essa pilha de 970 bilhões de reais em notas de 100 vai até a estação espacial, você faz uma segunda pilha de notas de 100 reais até a estação espacial de novo, 2 pilhas, e ainda sobram 230 bilhões de reais de troco. Esse troco é do tamanho do déficit primário do governo, ainda por cima. Então veja, isso é o que o governo PT está fazendo no Brasil. Esse é o tamanho do déficit, do buraco das contas públicas. E isso aumenta a dívida pública. E o que o mercado olha para saber se o Brasil vale a pena investir, se isso, o pessoal tira todo o dinheiro do Brasil ou não, é se o tamanho da dívida que foi adicionada por conta dessas pilhas até a estação espacial, do ano passado para cá foi adicionado por essas pilhas, se a dívida está aumentando num nível, numa trajetória que não faz sentido. E hoje a gente está vendo essa dívida aumentando numa trajetória que não faz sentido, porque ela aumentou 2,7% do PIB num ano só. E o que o mercado está dizendo é que no ano que vem aumenta mais perto de 2%, e aí no outro ano aumenta mais. Isso se torna insustentável. E, de novo, o problema do Brasil não são as empresas, não é a empresa da porteira para dentro, etc. É a dinâmica da desorganização das contas públicas que faz com que todo mundo queira sair do Brasil, seja fisicamente, tirando dinheiro, ou os gringos
vendendo ações em bolsa, né? E aí é sobre isso que a gente está falando. A dívida pública de tamanho, ela aumentou 110% nos últimos 10 anos. Muito na linha do que vocês falaram antes sobre essa velha tática da esquerda de tornar o Estado o grande protagonista da economia. A gente sabe que isso, como a Josi falou, muito prejudicial para os mais pobres. Mas a gente sabe também que isso afasta o investimento estrangeiro. Como vocês têm visto esse movimento agora do Estado brasileiro nesses últimos anos, do aumento do Estado, e qual recado vocês acham que esse movimento dá para o mundo, e como vocês acham que isso impacta, de fato, os mais pobres no Brasil hoje? Sobre essa questão de cuidado fiscal, acho que foi uma única vez, de forma um recorte muito solidário, né? Teve uma conferência onde até o próprio Haddad conflitou com a Glaze sobre essa questão de déficit, de investimentos e tudo mais. E não que ele esteja preocupado, né? Ele quer um déficit zero, aumentando a arrecadação, aumentando tributos e tudo mais. Mas em relação a essa questão de investimentos, nós estamos aí tendo recorde de retirada de recursos estrangeiros do Brasil, né? Principalmente em bolsa. E a gente sabe muito bem que isso é prejudicial, não dá para, né, dar de ombros, né? E não é só de investimentos na bolsa, no mercado financeiro, não. É capital que está saindo, são empresas que estão saindo. Então, é aquele investimento a longo prazo que gera emprego, renda e qualidade de vida está saindo do Brasil, tá? Justamente porque a galera não fez isso antes porque estava, assim, com alguma esperança do Lula 3 fazer um governo diferente, mas ele está repetindo. Se não, o governo dele está repetindo as medidas do governo Dilma, não sei qual que é pior. E essa retirada, né, primeiro que as pessoas principalmente as progressistas e socialistas, poxa, não comemos bolsa, não comemos dólar, não comemos ações, né? E são essas empresas que estão ali que, beleza, são as maiores. Nosso mercado financeiro tem em torno de 400 empresas, mas são muito poucas e tal, mas são as maiores e que indiretamente mantêm transações, recursos e geram emprego com outras empresas. Então, por isso que a bolsa importa, né? A renda, o emprego direto, indireto, investimento direto, indireto que ele gera. E por que isso é importante? A Argentina, por exemplo, que é um dos países mais ricos do mundo, né, antes ali do peronismo entrar, e principalmente antes da reforma que eles fizeram constitucional, se não me engano, em 1929, a Argentina era rica por conta de investimento estrangeiro. Hoje a Argentina é pobre porque o investimento estrangeiro saiu. Pergunto para vocês, um dos países que estão aí nos rankings de qualidade de vida, de liberdade econômica, de riqueza, Suíça. O que a Suíça tem? De exploração de recurso, de commodity, de recurso natural. Qual que é a economia da Suíça, alguém sabe? Não tem, praticamente não tem. A Suíça é rica porque ela recebe investimentos estrangeiros. Então, assim, não tem essa da gente não ter essa preocupação. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala de mercado financeiro de investimento, gente, pelo amor de Deus, aí eu falo aqui diretamente para vocês, também como investidores. O mercado financeiro brasileiro não representa nem 3%, aliás, acaba chegando a 2,5%, né, na prática de renda fixa e renda variável em relação ao mercado global. Vocês entenderam isso? Nós não representamos nem 2,5% do mercado financeiro global. Repito isso na cabeça de vocês. Então, assim, nós já somos um mercado extremamente pequeno. Poxa, nós temos 400 empresas na Bolsa, tivemos uma febrezinha de IPOs durante a pandemia, 2020 e 2021, mas nos Estados Unidos são 6 mil empresas. Então, olha como a gente é pequeno e qual condição nós temos de dizer, pode ir embora, o investimento estrangeiro não importa, o Brasil... Tem essa conversa, né? Brasil é autossustentável, seja em petróleo, seja economia, não tem essa, gente. Mesma coisa em relação à China, nós somos dependentes comerciais da China. A China diretamente é dona da nossa balança comercial por conta da exportação de quase 70% de minério de ferro e também das importações, né? 30% das nossas importações são da China. Então, são relações comerciais importantes, não existe essa independência. E digo mais, o Brasil está numa posição, até então, muito confortável. A gente tem commodity pra caramba, nós somos o celeiro do mundo. Não tem essa de ficar brincando com esse tipo de coisa, de dizer que investimento, que a migração dos super ricos não importa. É a maior burrice que alguém pode dizer, simplesmente por não entender o impacto disso.
As pessoas, infelizmente, são doutrinadas a acharem que o impacto tem que ser direto. Nossa, se existe um rico malvadão e não distribui o lucro dele comigo, ele é rico malvadão. Não entendo que esse rico malvadão gera emprego, gera renda, paga o imposto que vai ali para os benefícios, né, das pessoas que dependem do assistencialismo. E esse aumento, né? Então, em fevereiro, nós tivemos novamente um recorde de saída de investimento estrangeiro, e, obviamente, isso é um comportamento. Tanto também tem a questão de juros nos Estados Unidos, tem essa influência, né? Mas está tendo uma percepção muito maior, justamente pelas repetições das medidas do governo e, obviamente, a sinalização do não cumprimento da meta fiscal, que até então venderam a ideia de meta zero em 2023, né? No caso, para 2024, e agora já sinalizaram que não vão cumprir. Essa redução que a professora Josi está falando, que o Brasil está sofrendo, de investimento estrangeiro, é fundamental para o pobre, para o pequeno. Por quê? Eu acho que uma das mais importantes lições de economia. O que faz a renda de um país crescer? Grosso modo, é a acumulação de capital. Capital, eu não estou falando de dinheiro físico, é realmente máquinas, coisas que produzem. Isso é que gera aumento de salário. É o que a gente chama em economia, o salário é determinado pela produtividade marginal do trabalho, basicamente. Ou seja, quanto mais capital tiver, automaticamente você tem mais salários para todo mundo, aumenta a renda. O Mises, ele faz um exemplo muito bacana, se eu não me engano, nos 6 lições. Ele diz o seguinte: se um trabalhador aqui do interior do Rio Grande do Sul, que trabalha numa fábrica de automóvel, que ganha 10 mil reais, tá? Se ele for trabalhar na Tesla nos Estados Unidos ou na BMW, depois de um pequeno treinamento de 3 meses, esse mesmo trabalhador vai ganhar 8 vezes mais. Como? Que milagre é esse? Porque lá tem 8 vezes mais capital, tem melhores máquinas, que a agregação do seu trabalho a um processo produtivo que fabrica muito melhor, com mais automação, etc., automaticamente permite você ganhar mais. Então daí você vê onde está o segredo do crescimento econômico, é você ter maior investimento, maior capacidade de capital, de máquinas. Só que o Brasil faz tudo para que a gente não tenha. Por isso que a gente não cresce, por isso que a renda não cresce. Porque aqui a gente atrapalha o empresário. Não dá retorno econômico a gente ter capital empatado em empresa no Brasil. É muito difícil, salvo se você for uma empresa muito grande, que tenha lobby, né, que possa competir nesse emaranhado burocrático, essa asfixia burocrática, nesse manicômio tributário que a gente tem. Então, o pequeno, médio empresário não faz sentido. Então, se a gente quer ter um país melhor, isso é uma fórmula simplificada, mas muito real, a gente precisa arrumar uma forma de ter mais capital aqui, mas gerado também dentro do Brasil. O externo ajuda, porque o externo é quando você é tão incompetente para permitir a acumulação de capital interno que você precisa do externo. É bacana o externo, mas o ideal é a gente ter capital sendo gerado aqui dentro. Para isso você não pode ter esses impostos, para isso você não pode ter essa burocracia. Mas só que o governo suga tudo por causa das suas contas públicas. Ele quer ele quer dar tudo para todo mundo, ele quer dar aposentadoria para todo mundo, mesmo todo mundo ficando muito mais velho, nesse nível, ele já gastou aquele dinheiro que todo mundo contribuiu. Mas ele promete dar para todo mundo. Ele quer ter tudo isso de funcionário público, né? Ele quer gastar naqueles projetinhos que ajudam o governo. Então, ele tira da população, o empresário tem muito pouca chance de ganhar dinheiro e a renda não cresce. É um ciclo vicioso que a gente precisa sair. Esse investimento que o professor Hélio está dizendo, de maquinário, infraestrutura, é justamente aquele de formação bruta de capital fixo, e ele em 2023 reduziu em 17%. Tá? Enquanto o gasto do governo aumenta. E é a mesma coisa, assim como a gente faz a crítica em relação à dependência das pessoas por assistencialismo, benefícios, bolsa gás, família, etc. e tal, as empresas são dependentes de subsídios.
As empresas são dependentes de subsídios, né, de programas com juros baixíssimos, o que não significa investimento. O que adianta ter um juros baixíssimos se não há demanda, se a economia não está preparada para receber aquele tanto de dinheiro? Sabe, a mesma coisa, você tem um dinheiro, um juros muito baixo, você vai tomar um empréstimo por tomar, você não tem nenhum projeto estruturado para aquele investimento, né? Então, a gente tem brasileiros dependentes de benefícios e a gente tem empresas dependentes de subsídios. Lamentável. Última perguntinha para encerrar, que a gente já está com o horário um pouquinho exprimido. Nesses últimos anos, do governo Temer e governo Bolsonaro, a gente teve algumas micro-reformas, ou algumas reformas, inclusive, que tiraram um pouco o poder do Estado sobre certas decisões, ou pelo menos diminuiu o poder do Estado sobre certas decisões do ponto de vista econômico. Quais são essas micro-reformas que estão sendo atacadas agora pelo governo Lula e quais são as reformas, ou as micro-reformas, que estão nos planos para no futuro serem detonadas, serem dizimadas? São tantas, infelizmente, né, não conseguiram, a gestão passada não conseguiu avançar tanto com as reformas quanto gostaria, né? Mas não vou falar aqui especificamente de reformas. O Rodrigo Marinho até apresentou no painel, antes de ontem, sobre as medidas de tirar o Estado um pouco de jogo, né? E aí vou para um exemplo bem prático, depois eu vou falar das outras, mas um exemplo bem prático, assim, quem no surf tinha feito, por exemplo, a gente citou o Manteiga, né? Se não fosse a redução da participação que o Ministério da Economia de 2022 fez em relação à Vale, o Manteiga já estaria na Vale tranquilamente hoje, né? E isso significa, a gente poderia falar, poxa, como assim Vale, o Manteiga, né? Outro ex-presidiário, né? O cara foi preso 2 vezes e tal, numa gestão de uma empresa tão representativa para o Brasil, porque a Vale ela foi, né, desestatizada, né? O Brasil tem uma participação, mas a gestão do Paulo Guedes tirou esse poder de controle de decisão. Então, graças a isso, a gente teve menos intervenção. Então, não é somente pelo fato de ser Manteiga, né, na Vale, mas sim o que isso significa, que é intervencionismo direto. A gente está vendo aí de novo se repetindo na Petrobras, infelizmente não com tanto controle, já que é uma estatal, né? Intervencionismo claro, mas isso tem um significado muito grande de ainda surtirem os efeitos das medidas. Mas aí, voltando sobre, sejam reformas ou sejam medidas, né? Então, essa gestão passada, Temer e Bolsonaro, a lei da paridade internacional em relação ao petróleo. Hoje a gente está com uma defasagem de 18% sobre combustível, e 8% sobre diesel e 8% sobre gasolina. E o que é essa defasagem? A gente está aqui comprando num preço internacional e vendendo a preço brasileiro. É o que a Petrobras está fazendo quando abandonou o PPI. Isso significa diferencial no caixa. A última vez que isso aconteceu, de ter esse desfalque em caixa, foi também na gestão Dilma, que gerou um prejuízo muito maior do que a própria Lava Jato, no sentido de controle de preço. Agora a gente está tendo congelamento de preço em si, mas é uma forma, né, que a Petrobras está se desvinculando do mercado internacional, seja oscilação positiva ou negativa. Tá? Então isso é perigoso. Sem contar também em relação ao próprio teto de gastos, que foi modificado, né, que agora abriu ali algum precedente. E é engraçado, né, o próprio Temer, ele disse, não, mas, poxa, pelo menos tem aí algum... Eu não gosto de discurso. Tem pelo menos algum teto, algum limite. Não tem, na prática não tem. Se a gente olhar na quesita economia, gente, em relação ao limite, a respeito, não teria essa promessa de meta zero depois do cumprimento de meta zero. Não teria Haddad, no ano passado, agido de forma desesperadora para conseguir arrecadação, seja pressionando o CARF, seja indo lá para o STF para colocar juros de precatório em despesas, algo que seria pedalada fiscal. Ele foi no STF também para anular o julgamento de correção da FGTS, que o brasileiro recebe 3%, ia para 6%, ele foi lá e pediu para revogar. Além de pedir alteração nos limites de gastos com saúde e educação constitucionais, agiram desesperadamente. Então a gente vai falar assim, poxa, não, que bom que tem o mercado também fala isso, né? Porque pelo menos tem o arcabouço.
Até agora a gente não viu nenhuma garantia do arcabouço, até um pouco de previsibilidade, mas não de meta, né? Nossa, estamos seguros com o arcabouço fiscal, né? Aí teve também, até eu notei aqui, modernização trabalhista, né? A própria reforma da Previdência. E a última frase, né, do ministro da Previdência Social, do INSS, foi o quê? A aposentadoria, né, a Previdência, que está aí com rombo, com gasto público de mais de quase 400 bilhões por ano, no último ano, perdão, e ele citou que não é só a aposentadoria, né, não é só um déficit, também se mede pela felicidade, né, muito novilíngua isso, inclusive. Como que um ministro fala isso, sendo que a gente tem uma previdência deficitária, né, há muito tempo, infelizmente. Então, tem outros, né, o marco do saneamento, que também... O que aconteceu com o marco do saneamento? Foi feito o marco do saneamento, teve investimento privado de mais de 70 bilhões, foi lá, o governo revogou os dispositivos, tirou as empresas privadas ali do trabalho que elas estavam fazendo, o governo colocou de novo um prazo maior para estatais que estão endividadas se resolverem suas dívidas e depois participarem ali das parcerias. Enquanto isso, os brasileiros morrem de malária, de outras doenças por conta da falta de saneamento básico, né? Então, assim, são muitas intervenções em relação... tem outras ameaças também a longo prazo, por exemplo. A gente está falando dessas questões mais práticas, mas acho que eu, como da área econômica, mais fico preocupada que é a própria autonomia do Banco Central também. Que aí eu volto de novo. A gente está falando aqui questões mais direcionadas, mas tem questões muito colossais que vão ficar... surtindo efeito muito mais para frente, daqui a 5, 10 anos, e a gente vai ter se esquecido, que é a independência do Banco Central. Então, Roberto Campos Neto agora sai, independência do Banco Central, né? Não sei até que ponto. O Lula já soltou as piadinhas dele em relação de não tem necessidade de independência, quando não há independência, mais intervenção, e aí está uma coisa, inclusive, muito mais estranha, que o próprio Galípolo não está sendo mais o querido para substituir, o favorito para substituir o Roberto Campos Neto. Então, assim, é uma coisa que eu fico realmente muito receosa, porque quando a gente fala de taxa de juros, né, o próprio Banco Central não deveria nem existir. Mas, já que ele existe, a gente tem que ter intervenção mínima e também um pouco de sobriedade em relação à definição de taxa de juros. Repito, poxa, eu não sei como isso seria, só pegar um remember de intervenção do governo Dilma e das consequências que a gente teve em relação à Selic, e que a gente sabe que toda semana está a própria presidente do PT ali criticando Roberto Campos Neto, culpando pela manutenção, né, dos juros altos na visão dele. Então, é como se fosse uma pessoa ali de quinta série que não entende de economia básica criticando Selic alto. Então, assim, são várias medidas já sendo feitas e tudo que a gente falou aqui, intervencionismo puro e simples. Se por acaso o Brasil teve crescimento ano passado, isso se deve ao acúmulo de reformas que a gente teve desde o governo Temer e que perpassaram o governo Bolsonaro também. Só que, como você está colocando a pergunta, Guilherme, e a professora mencionou, a gente está vendo o governo ter ataques sistemáticos a todas essas reformas que você está mencionando. Então, você pega, por exemplo, o saneamento, que a professora já mencionou. O PT e alguns governos estaduais queriam, de novo, excluir a regra de que tem que fazer licitação. Eles queriam, de novo, passar o saneamento do Estado direto para a Companhia Estadual de Saneamento. Além do negócio de adiar as contas, provar a capacidade econômico-financeira, que a professora Josi mencionou. Quer dizer, eles passam o dia inteiro fazendo ataques. Aí, o ministro do Trabalho queria revisar a lei de terceirização, né, que foi um grande avanço na nossa lei. A questão da Previdência, já querem mudar a Previdência. É o que a professora Josi falou. São 400 bilhões, de novo, do tamanho, a pilha de R$100 vai até a Estação Espacial em órbita. Esse é só o déficit da Previdência no ano, tá? 400 bilhões de reais. E crescente, porque as pessoas vão ficando mais velhas. E o cara tem a cara de pau de dizer que não tem déficit a Previdência. Ou que, na verdade, a gente tem que medir a Previdência em felicidade e não com dinheiro, né? Essa pilha aí não existe na cabeça dele. Bom, esse bullying contra o Banco Central
a gente viu o que aconteceu. Era o Lula, a Gleisi, todo dia, falando que tem que baixar juros mais rápido, que tem que baixar... Não adianta, quando baixa, reclama que baixa pouco. Né? Então, é assim, é uma palhaçada esse governo. Ou seja, o ataque às micro-reformas, todas elas, né, é sistemático o tempo inteiro. Por que ele não acontece? Aqui está um responsável por não acontecer. O deputado Marcel Van Hatten e os outros deputados que não deixam que o governo, né, viole tanto, né, a lei. Mas conseguiram, estão fazendo truque pelo Supremo. Na questão da lei das estatais, que foi um baita avanço no governo Temer, não deixar, por exemplo, políticos irem para tocar a estatal, fazer parte do conselho, eles não conseguiram derrubar esse dispositivo da lei dos estatais no Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal concedeu esse favor a eles. E aí eles saíram nomeando político para todos os estatais. Então o que a gente tem, quem vigia os vigias, né, é um pouco isso. Eu me lembro de perguntar para o doutor Ives Gandra, em acho que 2013, quando eu estava mediando um painel dele em Belo Horizonte, no Fórum Liberdade e Democracia. Eu falei, professor Ives, o que acontece se algum dia o Supremo Tribunal Federal ficar tirânico e resolver fazer o que quiser? Ele parou para pensar, não sabia muito bem responder, disse que era excelente pergunta. Ele falou que não tinha muita solução. Né? Esse Quem Vigia os Vigias vem de uma sátira do Juvenal do segundo século. Era uma sátira sobre uma esposa de um sujeito e ele falava, cara, ela me trai o tempo inteiro. É uma adúltera compulsiva. O que eu faço? Aí um amigo chegou e falou assim, olha, cara, prende ela em casa, bota um vigia lá e pronto, está resolvido o seu problema. E ele responde, mas quem vigia o vigia? Ela vai continuar fazendo o que fazia e pagando com sexo aos vigias. Né? A quem o Supremo está pagando hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Sensacional o questionamento, Hélio. Queria agradecer muito a presença de vocês, a participação. Por mim, eu ficava mais uns 30, 40 minutos aqui, mas infelizmente a gente tem que prosseguir com a programação. Peço a todos que não se levantem de seus lugares, que o próximo painel é com o nosso querido deputado federal Marcel Van Hatten, que chegou há pouco, e o nosso querido professor Pedro Moreira. Muito obrigado.